segunda aula de teontologia. Hoje nós vamos trabalhar a questão das obras de Deus. Então vamos aos nossos objetivos. Bom, o primeiro objetivo aí é aprofundar o conhecimento sobre a existência de Deus e sua providência. Segundo, arrazoar sobre o conceito de determinismo e de liberdade do homem e a liberdade conquistada por meio da pessoa de Jesus Cristo. Traduzir o conceito de providência e as objeções que se interpuseram a ele na história, bem como a origem do mal no mundo. Compreender o que é a revelação geral de Deus sobre si e do que e de que modo podemos identificá-lo como criador e sustentador do universo. Pontuar os aspectos de maior relevância na revelação especial de Deus e sua contribuição para a teologia cristã. Também vamos expandir a distinção entre revelação geral e revelação especial de Deus. Deixa eu corrigir aqui, de Deus e a compreensão que o homem tem dela. Então, se Deus quiser, nós vamos conseguir aí atingir todos os nossos objetivos. E é importante que a gente possa entender essa questão. Primeira coisa que nós vamos ver aqui é, é os conceitos de providência, né? Deus é originador e sustentador de todas as coisas. Deus não esteve ativo somente na origem do universo, mas continua ativo no presente, na continuidade do universo. O salmista declara, veja só, Salmo 104: Tu que nos vales fazes rebentar nascentes que correm entre montes. Ele faz crescer a erva para os animais e verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. Então, dentro da compreensão sobre a providência de Deus, há ações práticas por Deus, nas quais ele tem responsabilidade soberana e também as que, embora permita que aconteçam, ele não é responsável por elas. Assim, torna-se possível concluir que Deus nem é autor do mal e nem a causa derradeira do pecado. Não apenas a própria natureza de Deus e das coisas propriamente ditas, mas igualmente as Escrituras e a experiência, tudo mostra que a providência pertence a Deus. Bom, aqui nós estamos vendo que a providência de Deus é uma ação contínua, né? Que preservando, governando, conduzindo todas as coisas para o seu propósito eterno. Então Deus ele continua sendo, né, o governante, né, ou seja, aquele que conduz a história. E também ele, dentro dos seus propósitos, ele tem sustentado, né? Ou seja, é o sol, né, a lua, a água, a semente, o ar, todas essas coisas que são essenciais para a vida do homem são providência de Deus. Se Deus não tivesse providenciado todas estas coisas, o homem não teria condições de viver neste mundo. Então veja que na criação, né, Deus levou aí 6 dias, né? Os 5 primeiros dias, Deus foi preparando todas as coisas, né? Deus fez separação entre trevas e luz, entre águas e firmamento, deu as sementes, criou os animais, ou seja, Deus preparou todas as coisas como um pai que prepara para a chegada do seu filho, o quarto do filho, o bercinho, a mamadeira, a roupinha, né? Tudo preparado. Deus fez da mesma forma para com a humanidade.
nos 5 primeiros dias da criação, Deus preparou um mundo especificamente para a vida humana. Então, ele é o Deus da providência justamente por isso. Porque antes de criar o homem, ele criou todas as condições necessárias para que o homem pudesse viver sobre a terra. Então, essa é a grande realidade da providência de Deus. E mesmo depois que o homem, né, caiu em pecado, né, Deus não reverteu nenhuma das suas obras, né? O sol continua existindo, a chuva continua existindo, o ar continua existindo, né? Teve o dilúvio que fez uma certa mudança, né, na terra por conta das águas, mas as coisas, depois que as águas minguaram, voltaram tudo ao normal, né? O alimento começou a nascer, as árvores com frutas começou a nascer. Então, quer dizer, essa é a realidade da providência de Deus. Hoje, né, milhares de anos depois da criação, ainda temos sol, temos chuva, temos a semente, temos o ar, apesar que estamos destruindo muitas coisas, né? Mas Deus continua sustentando a criação. Outra coisa, Deus é autor do mal? De maneira nenhuma, né? Deus permite acontecimentos, mas não é o autor do pecado. Então, nós precisamos entender essa distinção entre responsabilidade soberana e permissão divina, né? O pecado foi o grande causador de todas as coisas terríveis que nós estamos vendo hoje, né? E por conta disso, nós não podemos dizer que Deus é o autor do mal. Não, de maneira nenhuma, né? Deus, ele tem a sua responsabilidade soberana, mas ele tem a sua vontade permissiva e Deus permite, mas não pratica o mal moral. Eu não me lembro exatamente agora onde a referência, acho que é Isaías, se não me falha a memória, que ele diz assim, Deus diz, eu crio o mal, né? Mas ali, não é que Deus cria o mal moral, ali era uma questão, temos que entender o contexto. Eu não me lembro agora onde está o texto, mas eu creio que é em Isaías, depois eu posso ver e passar para vocês. Diz que Deus cria o mal, mas o contexto ali é o quê? Quando Israel ele quebrava as leis, desobedecia, o que que Deus fazia? Cerrava o céu, não vinha chuva, dava seca, né? As calamidades aconteciam. Então, é dessa forma, né, que Deus está falando que cria o mal. O povo desobedeceu e Israel tinha um concerto com Deus, um concerto de obras. Obedeceu é bênçãos em cima de bênçãos, né? Cabeça de nação, etc. Mas desobedecer é calamidade. O inimigo vai perseguir, vai vencer, o céu vai fechar, a natureza não vai produzir, né? Então, é dessa forma que ali o texto diz que Deus cria o mal, né? Mas ali, né, seria até melhor, eu não sei, mas eu acredito que uma tradução melhor seria a questão de eu castigo, né? Porque é justamente essa a ideia. Bom, vamos para o próximo slide. Ó, há dois extremos a serem evitados, né? Que é o determinismo e o teísmo aberto. Bom, o que que é determinismo absoluto? Determinismo absoluto nega, ou seja, ele nega a liberdade humana. Então, tudo estaria rigidamente predeterminado. Esse é o conceito de determinismo, né? Que nega, né, a realidade da liberdade humana. É o contrário, né? Ao contrário do livre-arbítrio arminiano, né? Mas é uma questão que nós, pentecostais, não cremos no determinismo, né? Ou seja, de que
né? O homem não tem a liberdade, ele já está predeterminado a fazer e a ser como as coisas são. Não. A gente acredita que o homem, sim, ele tem, né, o livre-arbítrio, porque senão tudo estaria rigidamente predeterminado, né? Então é complicado, né? Essa leitura aí é uma leitura do calvinismo, né? O teísmo aberto, né, que seria o quê? Defende que Deus não conhece totalmente o futuro. Aí também nós não concordamos. O futuro ainda não existe. Deus aprende com a história, né? Esse seria a questão do determinismo aberto. Mas vamos ao nosso slide, ó. Há dois extremos a serem evitados: o determinismo e o teísmo aberto. A Bíblia afirma tanto a liberdade do livre-arbítrio humano como a realidade da presciência divina. É verdade que, ao menos aos menos atentos, é complicado conciliar presciência com livre-arbítrio, da falta de equilíbrio em entender e conciliar tais posições aí, por não conseguir conciliar que Deus ele é presciente, mas ele permite o livre-arbítrio ao homem, ou seja, vamos aí a um exemplo. Uma pessoa, ela vai fazer o mal para outra. A pessoa, né, Deus não sabe por antecipação? Sim. Mas então por que que ele não evitou? Opa, né? Aí é uma questão que o homem tem o seu livre-arbítrio. É por isso que quando o homem cai, o que que foi a queda? O conhecimento do bem e do mal, né? Então a pessoa, quando ela pratica o mal, ela tem consciência de que está praticando o mal. Por exemplo, uma pessoa que mente, uma pessoa que engana, uma pessoa que é falsa, uma pessoa que é mentirosa, uma pessoa que, né, é, é, vive fazendo coisas erradas, ela está plenamente consciente do que ela está fazendo é errado. E Deus não, e Deus, sabendo o que ela vai fazer, Deus não. Muitas vezes, né, para o povo de Deus, Deus ainda dá chance, né? Ela mostra, aponta, fala, isso não é o caminho. Mas para aqueles que não vivem no temor de Deus, né, sob a régide da palavra de Deus, Deus sabe o que ele vai fazer. Agora, a decisão é dele, é da pessoa, é do ser humano. Então, Deus é presciente, mas Deus respeita o livre-arbítrio humano, até um crente. Ele sabe que é errado fazer aquilo. Ele vai fazer. Deus não vai pedir, vai deixar que ele faça. Porque ele tem a consciência daquilo que ele está fazendo. Então, se fosse tudo determinado antecipadamente, não teria como mudar nenhum tipo de situação. Então, nós não podemos crer dessa forma. Nós cremos sim que Deus é presciente e porém o homem tem livre-arbítrio. Agora, ou porque Deus respeita tanto o livre-arbítrio humano, aí é outra questão. Então, aí dessa falta de equilíbrio entre conciliar, né, a presciência e o livre-arbítrio nasce. Olha aí o primeiro. Sustentar a presciência divina colocando em detrimento a liberdade humana. Segundo, sustentar a liberdade humana em detrimento à presciência de Deus. A primeira possibilidade nós a conhecemos como calvinismo e a segunda como determinismo aberto. Então, né, como eu já falei para vocês, o determinismo absoluto nega a realidade da liberdade humana, né, apontando que tudo estaria rigidamente predeterminado. E o teísmo aberto defende que Deus não conhece totalmente o futuro, né? O futuro ainda não existe e que Deus aprende com a história. Então, se Deus aprende com a história, então ele não é soberano. Você vê que coisa terrível? Então vamos lá. Ó, agora uma definição mais completa aí do teísmo aberto. Defende que Deus se relaciona intimamente com o homem em detrimento de sua onisciência, que seria prejudicada com a dádiva do livre-arbítrio.
Deus saberia o futuro, mas não todo o futuro, pois nesse futuro ainda não teria existência na presença de Deus, dado o livre-arbítrio do homem concedido por Deus. É um negócio completamente inaceitável para nós, né? Por quê? Porque se o futuro não existe, Deus não é onisciente, né? Se Deus não conhece o futuro, ele não é onisciente. Ele não conhece as coisas, né? Antes de que tudo aconteça. Então, se Deus não é onisciente, olha que coisa terrível. A Bíblia aponta que o plano de salvação já foi feito ainda antes da fundação do mundo. Cristo foi o Cordeiro, né, que foi imolado ainda antes da fundação do mundo, ou seja, o pecado não pegou Deus desprevenido, porque Deus já sabia, e Deus já teria um plano, tanto que em Gênesis 3:15 ele diz, né, ó, você enganou a mulher, mas da semente da mulher vai nascer um que vai pisar na sua cabeça. Então, veja o que o determinismo aberto, na sua defesa, né, de que Deus não tem a onisciência do futuro, é, prejudica toda a doutrina, né, que revela que Deus, né, fez o plano da salvação antes mesmo de ter criado o homem. Então, nós não concordamos com esse tipo de pensamento. Nós cremos que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, né, eterno, mas ele deu ao homem, né, o livre-arbítrio, que também faz parte da sua imagem e semelhança no homem, tá? Até porque, se nós pensarmos, a rebelião que houve, né, nos céus com Lúcifer, né, isso também conta que eles tiveram, né, um poder de decisão de se rebelar contra Deus. Então, dizer que Deus não é onisciente, né, por causa do livre-arbítrio do homem, isso aí não faz sentido. Então, o teísmo aberto consiste em uma prática teológica onde são retiradas algumas das principais características de Deus, olha aí, que é a onipresença, a onipotência e a onisciência. Então, esta corrente é também conhecida por teologia da abertura, ou abertura de Deus, decorrente da chamada teologia do processo. Os seguidores do teísmo aberto alegam que a divindade criadora, que é Deus, não tem capacidade de saber do futuro. Desta forma, faz com que possa mudar constantemente de ideia sobre as suas ações, de acordo com o desenrolar dos acontecimentos. Assim, para o teísmo aberto, Deus é incapaz de saber tudo o que é possível ser sabido. No entanto, como é impossível conhecer o que ainda está por vir, a divindade suprema não teria absolutamente onisciente. Não seria, né? Absolutamente onisciente. Bom, já deu para perceber aí a gravidade desse problema, né? Que reduz a onisciência, né? E enfraquece principalmente o quê? A soberania divina. Então, o teísmo aberto, dentro dessa concepção, ele nega, né, não somente a onisciência de Deus, ele nega a onipotência de Deus, né? Ou seja, Deus é o Todo-Poderoso. E essa é uma posição muito perigosa. E nós, de forma alguma, cremos, né, nesse teísmo aberto. Então, vamos lá. Para justificar o teísmo aberto, seus defensores utilizam passagem das Escrituras para mostrar como Deus se mostra surpreso em algumas situações, assim como também muda de ideia e adquire conhecimentos com as experiências. Vamos ver aqui, Gênesis 6 e o verso de número 6.
Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Ah, aqui estamos num ponto interessante. O arrependimento de Deus precisa ser muito bem entendido. O arrependimento de Deus não é um arrependimento como o arrependimento humano. Não. O arrependimento de Deus é uma mudança de posição, né? Por quê? Deus criou o homem para que o homem tivesse o quê? Tivesse com ele, né, um relacionamento, uma vida, que tivesse com ele, né, um companheirismo até. Mas o homem caiu e quando chegou na época de Noé, estavam todos corrompidos. Então Deus mudou de posição. Deus criou o homem para abençoá-lo, para ter comunhão com ele, tanto que no jardim do Éden tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e tinha a árvore da vida. Veja que o inimigo instigou a mulher quanto à árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a árvore da vida estava ali. Se o homem comesse daquela árvore, né, toda a história seria completamente diferente. Então, como Deus criou para abençoar, para ter comunhão, para ter relacionamento, o homem se corrompeu, Deus mudou de posição. Falou: bom, agora eu vou destruir isso que eu fiz. Só que tinha um homem, no qual Deus viu que era possível, né? Porque Noé, né, é o homem que tinha uma comunhão com Deus. Então, o arrependimento de Deus é uma mudança de posição. Criou para abençoar. Pecou, pecou, pecou. Não, infelizmente, vou destruir. Agora, o outro exemplo que tem é de Jonas, né? É outro, né? Que diz, ai, Deus se arrependeu, né? E não destruiu Nínive. Veja bem, novamente Deus mudou de posição. O arrependimento de Deus é uma mudança de posição. Ele enviou Jonas para lá, falou: ó, 40 dias, avisa lá, Jonas, vou destruir tudo. Mas o povo se arrependeu, né? Fez jejum, colocou pano, até o rei, né? Fez com que os animais não comessem nada. E vendo esse arrependimento, essa mudança de atitude dos homens de Nínive, da cidade completamente, Deus mudou de posição. Não vou destruir, vou deixar você continuar vivendo ainda mais um pouco. Então, o arrependimento de Deus é sempre uma mudança de posição. A mesma coisa podemos falar de nós. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, toda a humanidade está condenada. Mas aqueles que aceitam a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, o que que acontece? Né? Deus muda de posição. Já não está mais sobre o juízo, né? Agora eles têm a vida eterna. Deus mudou de posição com esses que aceitam. Então, isso não é de forma alguma justificativa para o teísmo aberto dizer que Deus não é onisciente ou mesmo onipotente. A providência de Deus. Então vamos falar um pouquinho sobre a onisciência, né, de Deus. A onisciência independe de predeterminação, tá? A primeira coisa que nós temos que entendermos é que Deus vive em eterno presente. Sendo Deus transcendente, não existe tempo e espaço para Deus, né? Isso é uma coisa difícil de nós entender porque nós vivemos no tempo e no espaço, né? Ou seja, como diz, né, nós vivemos no tempo cronos, de cronômetro. E Deus vive num tempo kairos, que é o tempo perfeito. E vivendo em eternidade, não existe presente, passado e futuro para Deus. Deus é sempre presente, por conta dessa sua transcendência, né? Ele conhece o passado, conhece o presente e futuro simultaneamente. É aí que entra a questão da, da cognoscibilidade de Deus, né?
A gente entende até certo ponto algumas coisas acerca de Deus. Outras nós não conseguimos, né? Nós não conseguimos compreender. E essa é uma delas. Nesse quesito, a nossa compreensão é limitada. Eternidade, irmão, como é que a gente vai entender a eternidade sendo seres finitos? Então, é importante, né, entender que Deus não precisa predeterminar tudo para saber tudo, né? Então, vamos lá. Podemos dizer que o fato de Deus ser eterno e transcendente implica uma onisciência que independe de predeterminação. Estão claras no texto bíblico as afirmações sobre a eternidade e a transcendência divina, significando que Deus transcende o espaço e o tempo, visto que é o criador do tempo. Deus não sofre a ação do tempo e nem é limitado pelo espaço. Assim, se Deus está além do tempo e do espaço, não apenas preenchendo, mas transcendendo-os, ele vive em um eterno presente, conhecendo o passado, o futuro dos seres humanos diretamente e simultaneamente. Ele sabe o que é o nosso passado, o nosso presente e o futuro. Tudo está diante dele. Olha, isso é uma coisa, né, que entra naquela questão. Nós não conseguimos dissecar essas coisas, porque elas são muito, muito mais profundas do que a nossa mente, né? A nossa mente finita pode compreender. Mas a palavra de Deus, ela dá toda evidência de que Deus conhece o futuro, né? Porque senão, se Deus não conhecesse o futuro, cairia por terra, né? As predições dos profetas, né? As profecias, né? Dos profetas que diziam: um menino se nasceu, um filho se vos deu, né? Poxa, então se Deus não sabia, como é que ele ia revelar alguma coisa pelos seus profetas se ele não conhece o futuro? Se ele não conhece nada do futuro, as coisas precisam acontecer para ele poder saber. Então veja que a questão do teísmo aberto e do determinismo é algo que não dá para a gente aceitar, porque quebra todas as bases e fundamentos, né, do conhecimento do ser de Deus. Então, quer dizer, então, todas as profecias, né, Deus não conhecia, mas então como é que a gente pode dizer, né, as predições dos profetas que aconteceram, por exemplo, como o, o livro de Daniel nos aponta, né, quando Nabucodonosor ele tem um sonho com uma estátua, e depois o Daniel, né? Daniel, Deus dá a revelação para Daniel, diz, ó, Nabucodonosor, o sonho que você viu são as próximas nações que vão dominar o mundo. Cabeça é você aí, ó, né? A Babilônia. Depois, o peito, ó, são os medos e persas. Ó, depois vai ser a Grécia. E depois vão ser os romanos. Então, como se Deus não conhece o futuro, como é que Deus iria, né, eh, abrir para as pessoas profetizarem coisas que depois aconteceram exatamente como Deus revelou aos seus profetas, né? Ou também as 70 semanas de Daniel. Poxa, quando você pega aquilo e você vê como que aquilo foi cumprido de forma cabal, como é que Deus não conhece o futuro? Então, por essas questões, a gente já vê que a onisciência de Deus, ela independe de predeterminação. A onisciência de Deus é amplamente afirmada nas Escrituras. Demonstra uma onisciência que independe de uma predeterminação de todas as coisas. Ou seja, ele não precisa predeterminar todas as coisas para saber de todas as coisas que ocorrerão, visto que não está limitado ao tempo e ao espaço. Sua onisciência é espacial e temporal. Deus habitando simultaneamente em todos os lugares.
Nos dias do profeta Jeremias, os falsos profetas abundavam com promessas de paz e segurança. Falavam como se Deus, né, como se Deus nada soubesse, né, a respeito das ações diárias dos habitantes de Judá. Aí olha o texto. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. E a gente pode pegar até aquele texto, né, do Salmo, que diz, né, Deus conhece todas as coisas, ainda as profundezas. Se eu subir ao céu, ele está lá. Se eu descer, né, fazer um buraco no abismo, ele está lá. Antes de ser formado no ventre da minha mãe, ele já me conhecia. Quando eu estava sendo formado, ele já estava escrevendo a minha história, já sabia. Então, não tem como, né, a gente ignorar essas realidades. Se Deus existe, ele deve estar em algum lugar. De acordo com as Escrituras, ele está em toda parte. Como Deus não é limitado pelo tempo, assim também ele não é limitado pelo espaço. Entretanto, o ser humano muitas vezes limita a presença de Deus a um determinado lugar no passado. A consequência lógica da onipresença espacial é a onipotência temporal. Deus habita em todos os lugares, em todos os tempos, simultaneamente. A própria e extraordinária onipresença de Deus implica sua onisciência e presciência, o fato de saber de tudo antes de tudo acontecer. Essa consciência deve causar temor e tremor no ser humano. Por isso, é claro nas palavras do Apocalipse: eu conheço as tuas obras. Então, nós podemos ver que o teísmo aberto, bem como o pré-determinismo, não são fatores que possam ser cridos, né? Pelo menos nós não cremos. Bom, a soberania de Deus e o livre-arbítrio, né? É, o Agostinho, ele defendeu a liberdade subordinada a Deus. Até Nietzsche, né, que negava a liberdade plena, né, a vontade de poder. Nós temos aí vários filósofos, né, que falaram com respeito a essa questão. Mas vamos lá. Pode-se falar inicialmente do determinismo causal, sendo que não seria uma doutrina originariamente cristã, pois as Escrituras enfatizam a liberdade do ser humano. O filósofo e teólogo grande Agostinho de Hipona defendia o dogma pós-determinista da vida vivida para Deus. Ele acreditava que a liberdade humana estava subordinada à vontade de Deus e que a verdadeira felicidade só poderia ser alcançada através da entrega total a Deus. Agostinho defendia o livre-arbítrio que Deus deu ao ser humano para seguir seu caminho. Se existe o bem e o mal, e o ser humano é punido quando segue pelo caminho do mal, ele não pode estar predeterminado a agir dessa maneira por Deus, pois, se assim fosse, Deus seria mau e injusto. Veja como é claro a argumentação de Agostinho. Se tudo está predeterminado, então toda a maldade que, o mundo, que as pessoas cometem já está predeterminada por Deus. Todas as catástrofes, tudo que é de mal já está predeterminado, então Deus já está sabendo. Então Deus determinou aquela pessoa que ela mate, que ela estupe, que ela faça aquilo. Não, não podemos acreditar nisso, né? O bem e o mal foi o conhecimento que o homem adquiriu ao desobedecer a Deus e comer do fruto proibido. E a partir daí, né, e o livre-arbítrio do homem ficou muito mais claro. Podemos escolher fazer o bem e podemos escolher fazer o mal. Isso aí é muito claro. Até uma criança, né? Se você pedir para uma criança de 5, 6 anos, ó, não mexe aqui,
e ela for mexer lá e quebrar alguma coisa, ela vai correr se esconder. Por quê? Porque ela sabe que estava errado aquilo. Então, já desde a tenra infância, já tem um certo discernimento do bem e do mal. E não podemos, né, fugir disso. Então, é importante que a gente entenda isso, né? Então, vamos para o próximo slide. Outros teólogos resolveram esse problema modificando a noção de liberdade ou simplesmente afirmando que não há liberdade. Olha aí o Nietzsche. Nietzsche foi né, um filósofo alemão contemporâneo. Olha o que ele dizia: não há liberdade completa. Há a possibilidade de mudança por meio da cultura, mas não há liberdade individual completa. Há que ele chamou de vontade de poder, que é um conjunto de forças cósmicas que movem a natureza e a vida. Outro que diz, né, Gilles Deleuze, né, outro filósofo francês contemporâneo. A liberdade não é livre escolha, e sim criação. Nesse sentido, há o determinismo, codeterminismo na teoria deste filósofo, que não esbarra na liberdade individual, pois todo indivíduo tem capacidade de criar. E o Sartre, né, que é um filósofo francês existencialista, que defendia o seguinte: defensor da liberdade incondicional como elemento primordial do ser humano. Não pode haver qualquer tipo de determinismo, pois do contrário não haveria liberdade. E a única certeza do ser humano é a liberdade. Então, não há dúvida de que os ataques realizados por esses filósofos contra Deus, em nome da liberdade, são dirigidos à concepção cristã sobre Deus, né? A maioria deles foram anticristãos. Tais ataques partem de uma compreensão excessiva nos poderes do ser humano e da sua liberdade, pois procuram afastar Deus de depois de transformarem o ser humano em um ser supremo, artifício de si mesmo e criador dos próprios valores. Essas reivindicações podem ser encontradas facilmente nas obras dos tais pensadores. Então, mesmo, né, que esses pensadores, né, queiram distorcer a ideia, né, da liberdade humana, não é possível. Não é possível para nós que cremos. Então, a resposta cristã, ela é muito clara, né? A liberdade humana é real, porém ela é finita. Deus não força decisões, né? Deus predetermina acontecimentos por meio das escolhas livres. Então, vamos lá. No entanto, deve-se saber que o ser humano não é esse ser absoluto, causa última e exclusiva de si mesmo. Por quê? Porque ele foi um ser criado, né? Ele não se autocriou, né? E por conseguinte, dos seus próprios valores. Ao mesmo tempo, porém, é correto pensar que o ser humano possui o poder da liberdade, graças a qual somos capazes de escolher vários projetos e realizá-los. Nessa condição, todos somos dotados de liberdade, mas de liberdade finita, pois como poderia se harmonizar a liberdade humana e a liberdade de Deus? Seriam duas liberdades antagônicas e rivais, né? Se o homem tivesse uma e Deus tivesse outra, o homem estaria brigando com Deus, né? Seria verdade a opinião de Sartre de que se Deus existe, o homem não pode ser livre, né? Nesse caso, Deus, com seu poder, longe de ser cerceado das liberdades humanas, é o seu único fiador, garantindo, ele pois é ele quem confere o direito à razão, para o ser humano realizar suas escolhas, suas decisões éticas. Então vamos lá, né, observar aqui o texto de Isaías, né? Profeta Isaías,
capítulo 46, versículo 9 a 11. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e o homem do seu conselho desde terras remotas, porque assim o disse, e assim acontecerá, e o determinei, e também o farei. Então veja, né, que Deus está apontando para a grande realidade, né? No caso aqui, o próprio Deus está predizendo, né, a ruína da Babilônia, porque a Babilônia desenvolveu uma cultura pagã egocêntrica. Então, apontando, né, que Deus, ele conhece sim o futuro, ele é onisciente, mas essa onisciência não é dependente, né, do desenvolvimento da história para que ele possa saber o que vai acontecer, e nem que ele determinou. A toda situação, toda decisão, ela produz uma reação. Então, não concordamos com o teísmo aberto. Ó, e como ele poderia ter escolhido seus eleitos antes da fundação do mundo? Como está lá em Efésios 1:4, né? Quando vemos que a Bíblia também afirma que os seres humanos são livres para aceitar ou rejeitar o dom da salvação oferecido por Deus, não é verdade? Quando a gente faz um apelo, você quer aceitar a Jesus? Quer aceitar a salvação? A pessoa escolhe, quero ou não quero, né? Então, né? Olha, tais como o texto de João 1:12, né? É, é, veja, vamos lá? João 1:12. É um texto muito conhecido, mas vamos ler aqui. Olha só. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Poxa, isso aqui já é ponto. Mas a todos quantos o receberam, né? Quando diz, mas a todos quantos o receberam, é porque tem quantos que não o receberam. Por quê? Porque tiveram poder de decisão. Vou ou não vou aceitar a Deus, a salvação e aquilo que Deus quer do homem através da sua palavra. Bom, se Deus já determinou de forma prévia quem será salvo ou não, de que forma os seres humanos poderiam ter liberdade em suas escolhas, né? É uma coisa assim que, para nós que cremos no livre-arbítrio, é difícil. Já pensou Deus criar pessoas determinadas exclusivamente para fazer o mal e para ir para o inferno? É uma ideia dura, né? Então, nós não cremos dessa forma. Então, a resposta a essa aparente contradição pode ser entendida na compreensão de como Deus predetermina eventos como esse. Vejamos, Deus não força o seu acontecimento, né, contra o nosso livre-arbítrio, mas ao contrário, predetermina que eles ocorram por meio de nosso livre-arbítrio. Sendo Deus quem Ele é, suas decisões são livres e determinadas ao mesmo tempo. Deus é autossuficiente e único e basta a si mesmo. Vamos lá? Apocalipse, capítulo de número 4 e o verso de número 11. Apocalipse 4:11. Diz o texto: Digno é, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então, a soberania de Deus é completa.
Então, a fé cristã ensina, né, que é a resposta cristã, né, a fé cristã ensina que Deus fez o maior gesto de amor e de liberdade por meio da pessoa de Jesus Cristo. Por meio da fé, por meio da fé, o ser humano manifesta, perdão, por meio da fé que o ser humano manifesta na pessoa de Jesus, olha, Deus nos remiu da maldição da lei, das cadeias do diabo e do flagelo da morte, nos tirando do reino das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, objeções contra a providência. Então, olha só. Geralmente, as objeções que se levantam contra a providência dependem de uma compreensão fortemente antropomórfica, que acaba por aplicar a providência, né? Ou seja, em relação a Deus, conceitos que são típicos da providência humana. Então, vejamos. De forma resumida, algumas das objeções que se levantam contra a ideia da providência. Os oponentes da providência fazem da existência do mal talvez a sua mais comum e frequente objeção. A ideia é que, se a providência de Deus existe, ele não deveria tolerar os crimes monstruosos e as tragédias que se abatem diariamente sobre a humanidade. Como equalizar a providência com a existência de Hitler, Stalin, a máfia, o tráfico de drogas, pedofilia, políticos corruptos e assassinos da pior espécie? A objeção ao mal há milênios tem ocupado as discussões e os pensamentos religiosos de muitas das maiores mentes da humanidade. O escritor do livro de Jó, né, Orígenes, né, Agostinho, Boécio, Anselmo, Tomás de Aquino, Pascoal, Leibniz, né, e etc. Todos esses pensaram. No texto de Isaías 47, 45, 7 diz: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Como devemos entender esse texto bíblico? Eu já dei uma pincelada um pouquinho sobre isso, né? Muitos têm se utilizado desse texto de Isaías para se referir ao caráter de Deus como ser mau, sugerindo que até Deus do Antigo Testamento seja malevolente e vingativo, buscando fazer um contraste com Jesus, né? O bom, o bom e benevolente Deus do Novo Testamento. Obviamente, tais conclusões contradizem as Escrituras em sua totalidade. No caso, o mesmo Antigo Testamento nos diz: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho para os pecadores. Bom, veja bem, como eu havia dito, né, Isaías 45, 7 está dentro de um contexto de desobediência de Israel. Esse mal que Deus está dizendo aqui, que o profeta diz, não é um mal moral, é o mal de permitir e enviar as catástrofes sobre o povo eleito, né? As tempestades, a falta de colheita, a falta de chuva, a falta de alimento, que eram questões de correção. Mas Deus não é criador do mal moral. Isso jamais. Então, quando o povo castigado, todos nós sabemos que Israel tinha um quê? Tinha um, né? Tinha uma aliança com Deus. Obedeceu é bênção, desobedeceu, não aconteceu muitas coisas. Então, não é parâmetro para julgar que Deus ele é criador do mal. Ainda há os que têm exagerado o conceito da soberania de Deus até o ponto de negar o livre-arbítrio do homem. Segundo alguns sistemas de teologia, decreta tudo e o homem é impotente para resistir à vontade do Senhor. Pessoas com ideias como esta afirmam que Deus predestinou cada pessoa para a salvação ou para a condenação, e que Jesus morreu somente para salvar as pessoas eleitas pelo capricho de Deus. No entanto, podemos dizer pelas Escrituras que Deus chama todos ao arrependimento, porque Ele não quer que ninguém pereça,
Cristo ordenou que os apóstolos pregassem a toda criatura e prometeu a salvação àqueles que crescem e fossem batizados. Então, essa ideia, né, de que Deus criou o mal, ou que Deus criou um para ser condenado e outro para ser justificado, não podemos crer. Até porque, quando em João Jesus está falando com Nicodemos, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, não tem como, né, querer contradizer. Deus amou todos. Então, não, Deus não predetermina quem vai fazer o mal, quem vai fazer o bem. A escolha é livre. Todo mundo tem a liberdade para escolher fazer o certo ou fazer o errado. Isso ninguém pode negar. Mas essas objeções são importantes para que a gente conheça, para que a gente também formule as nossas argumentações para não brigar, né, mas contradizer esse pensamento que não é aceito por nós. Bem, nós vamos ficar aqui, né? Na próxima aula, nós vamos terminar essa, essa lição 3 e 4 e espero que você tenha compreendido, esteja compreendendo como é importante o estudo acerca do ser de Deus. E isso nos ajuda, né, a verdadeiramente encontrar, né, os parâmetros para uma compreensão mais aprofundada da pessoa de Deus. Na próxima aula, nós vamos continuar a partir do verso do slide 20, né, em relação ao texto de Isaías. Que Deus abençoe, fiquem na paz e até a próxima aula.